Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo em 2º Nef, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23 hoje, tá bom? Aqui Leí, ele continua a exortar os seus filhos a guardar os mandamentos. Ele está preocupado porque ele vai morrer e ele quer ver os seus filhos andando, na verdade, dentro dos estatutos, mandamentos do Senhor. Tá bom? Então ele fala com bastante veemência, né? Ele fala com bastante energia aqui para que eles guardem os mandamentos do Senhor. Ele usa expressões bastante fortes, como aqui do versículo 13 em diante, que diz assim: quisera que acordasses de um profundo sono, sim, o sono do inferno, e que sacudisseis as pavorosas correntes que vos prende, que são as correntes que prendem os filhos dos homens, de modo que são levados cativos pelo eterno abismo da miséria e dor. Então, ele fala aqui que eles deveriam acordar, como se eles estivessem dormindo, né, num sono profundo, e eles precisam ser acordados para a realidade, né? As correntes que prendem os filhos dos homens são ilusões desse mundo. As pessoas ficam correndo só atrás de coisas desse mundo e não buscam a Deus. Tem uma citação aqui que o Humberto, né, ele mandou lá no grupo de estudo, né, do Vem e Segue, e ele é uma citação muito boa que fala sobre esse acordar desse profundo sono aqui. O que seria esse profundo sono do inferno? A citação que ele mandou diz assim: a desobediência aos mandamentos do Senhor permite que Satanás nos engane e que esquecemos da luz da verdade que aprendemos anteriormente. O presidente Henry Bein falou dessa situação perigosa. Um dos efeitos da desobediência a Deus é aparentemente a criação de um efeito espiritualmente anestésico, que é a medida certa para evitar que sintamos qualquer coisa quanto os laços com Deus estão sendo cortados. Não é só o testemunho da verdade que sofre as erosões gradual. Até as lembranças com que estávamos na luz começa a aparecer uma ilusão, como se fosse um sonho, né? Então, até aquilo que nós sentimos antes e que fez nos converter ao Evangelho, a gente pode vir a pensar, será que foi real? Né? Então, tudo isso é por conta da desobediência, né? Conforme o presidente RBI. Então, acordar significa guardar os mandamentos, viver os mandamentos. Isso que significa acordar desse profundo sono aqui. Aqui também, né, o que significa as correntes do inferno, né, que as pessoas são presas, né? Para responder isso, eu vou responder lá em Alma, capítulo 12, versículo 11. Ele responde o que é essas correntes, né, do inferno que nos prende. Ele diz assim, e aos que endureceram o coração será dada a menor parte da palavra, até que nada saibam a respeito de seu mistério. E serão então escravizados pelo diabo e levados por sua vontade e destruição. Ora, isso é o que significa as correntes do inferno. Então, as correntes do inferno significa a pessoa não obter o conhecimento, né? Não obter conhecimento do evangelho e assim não conhecer as coisas de Deus. E por isso acredita em qualquer coisa. E aí, isso são as correntes do inferno. A pessoa não receber, ou até mesmo tem o evangelho, mas ela endurece o coração para o evangelho. Então ela recebe a menor parte da palavra. E isso faz com que ela seja escravizada pelo inimigo, tá bom? Então isso que significa aqui ser as correntes, né, do inferno que prende ali, a falta de conhecimento. Não é à toa que lá em João 8, né, versículo 32, Jesus Cristo ensina: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, ela nos liberta, tá bom? Nos aproxima de Deus e faz com que nós guardemos os mandamentos. O versículo 14 diz assim: desperta, levanta-te do pó e ouve as palavras de um pai trêmulo, cujos membros logo porei a fria e silenciosa sepultura, da qual nenhum viajante pode retornar. Uns dias mais irei pelo caminho de toda a terra. Então aqui mostra a preocupação de Leí, porque antes dele morrer ele quer que seus filhos andem no caminho da verdade. Então por isso que ele está falando, desperta, acorda desse sonho, né? Vive os mandamentos do Senhor. Aqui interessante, né, que ele usa uma expressão, levantai-vos do pó. O que significa essa expressão, né? Levantai-vos do pó. Aqui, na designação que nós vamos ler nesses 10 versículos aqui, 3 vezes, Leí, ele vai falar, levantai-vos do pó.
E ele fala na medida de um convite, tá bom? O que significa, então, levantai-vos do pó? Eu peguei aqui o significado, tá bom? Do levantai-vos do pó. Levantar do pó, o pó, né, é quando você está num profundo lamento e tristeza, você vai para o meio ali, joga pó na cabeça, cinza, você fica num estado de humilhação. É isso. Uma lembrança disso é Jó, né? Quando ele perde tudo, a saúde, tudo, ele vai e joga cinzas na cabeça, ele fica do pó. Então, a expressão aqui, despertai do pó, né? Levantai-vos do pó, significa sai do fundo do poço. A pessoa já chegou no fundo do poço e está cavando mais ainda. Não, sai do fundo do poço. Então, essa é uma expressão aqui, né? Sobre o pó. Então, é sair do fundo do poço, sair do estado de lamentação, né? Do estado de miséria, do estado de pobreza, é tudo isso. Então, sair do pó é sair dessa condição, tá bom? Para que volte ao Senhor. Então, aqui, conforme eu falei, são 3 vezes que Leí ele fala sair do pó, tá bom? Eu vou ler as 3 aqui e mostrando o convite que ele faz, tá bom? Cada uma, o próprio levantar do pó já é um convite para a pessoa sair desse estado da qual eu falei, estado de lamentação, estado de miséria, estado de estar no fundo do poço. Então, o primeiro convite está aqui no versículo 14, que nós acabamos de ler, né? Levantai-vos do pó e ouvi as palavras. Então, sai do estado que você está, vai ouvir a palavra de Deus. Vai ouvir, para que você possa ser reavivado de novo por Deus. Lá no versículo 23, ele diz assim, sacudis as correntes que estáis amarrado, e saí da obscuridade e levantai-vos do pó, né? Novamente, né, ele fala para levantar do pó com um convite de sair da obscuridade, ou seja, do estado de escuridão, um estado de cegueira. Na escuridão você não enxerga muito bem. Então ele está falando mais uma vez para ter conhecimento. As correntes significa isso, né? Você não tendo conhecimento, você fica sendo escravizado pelo inimigo, tá bom? Então é esse o significado aqui. Então esse outro convite é para sair da obscuridade, né? Das trevas. E o outro convite está lá no versículo 23, quando ele diz assim, sacudis a corrente com que estáis amarrado. E sair da obscuridade e levantai-vos do pó. Eu acho que eu já tinha lido esse, né? Eu acho que eu não li o do 21. O do 21 eu pulei e li o 23 2 vezes aqui. O convite do 21 diz assim, levantai-vos do pó, meus filhos, e sede homens. Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, lá no versículo 21, sobre sede homens. Então não vou falar agora, mas é mais um convite. Sai da miséria, sai do fundo do poço e vira homem, né? É isso que ele está colocando aqui. Vamos para o versículo 15 aqui. Mas eis que o Senhor redimiu a minha alma do inferno. Eu contemplei a sua glória e estarei eternamente envolvido nos braços de seu amor. Aqui Leí, então, ele presta o testemunho dele da expiação, de que ele contemplou, né, a glória do Senhor e que está nos braços, né, envolvido nos braços do amor. Ele fala de uma maneira simbólica, de uma maneira poética, aqui de estar nos braços do amor do Senhor. Aqui essa palavra, né, envolvido, significa 2 pessoas abraçadas, não somente o Senhor te abraçando, mas você abraçando o Senhor. Lembrando que o Senhor está de braços abertos, mas nós temos que abrir esses braços nossos também para ser envolvido, dar esse abraço também, tá bom? Então é isso que significa aqui ser envolvido pelos braços do seu amor. Então requer também que nós abramos os braços, né? O Senhor está com os braços abertos, mas requer que nós abramos os braços. Versículo 16, desejo que vos lembrais e observar os estatutos e juízos do Senhor. Eis que isso tem sido a preocupação de minha alma, desde o princípio. Então ele fala que a preocupação dele é que os filhos dele andem nos estatutos do Senhor. Os estatutos do Senhor, de acordo com Deuteronômio capítulo 4, versículo 5, significa os convênios do Senhor, que andemos nos convênios. A palavra estatutos aqui, no hebraico, significa que andar nas ordenanças, nos limites, ou seja, no limite que Deus estabeleceu, né? Prescrito e nossa obrigação também para com Deus. Então significa essas coisas, andar nos estatutos, observar os estatutos do Senhor. Versículo 17, meu coração tem se enchido de pesar, e tempos em tempos, pois tenho temido de que,
pela dureza de vosso coração. O Senhor vosso Deus vos visite na plenitude de sua ira, de modo que sejais condenados e destruídos para sempre. Versículo 18. Ou que vos advenha uma maldição pelo espaço de muitas gerações, e sejais visitado pela espada e pela fome, e sejais odiados e conduzidos de acordo com a vontade e cativeiro do diabo. Aqui Leí, né, ele está compartilhando de acordo com o próprio conhecimento dele, porque ele teve muitas visões, ele sabe o que aconteceu pela história, que ele leu nas placas de latão, pelo conhecimento que ele já tinha, o que acontecia quando o povo não andava nos estatutos do Senhor, dentro dos limites que o Senhor estabeleceu. Então, ele também soube, né, que Jerusalém foi destruída justamente por isso, por não andar nos limites que Deus estabeleceu. Então, esses estatutos, essas ordenanças, elas são necessárias. Então, por isso que ele está falando, né, esse é o temor dele aqui sobre os filhos dele. Versículo 19 diz assim: Ó meus filhos, que essas coisas não vos sucedam, mas sejais um povo escolhido, favorecido pelo Senhor. Porém, seja feita a vontade dele, porque seus caminhos são retidão para sempre. Ou seja, é por mérito também, né? Que nós sejamos um povo escolhido do Senhor. Mas se nós também não escolhemos o Senhor, como que a gente vai ser escolhido, né? Então, aqui mostra também essa parte de ser um merecimento, porque o Senhor, ele é justo. Ele não vai favorecer as pessoas injustas. É isso que significa. Versículo 20. E ele disse: Se guardardes os meus mandamentos, prosperareis na terra. Mas se não guardardes os meus mandamentos, sereis afastados de minha presença. Isso é falado várias e várias vezes dentro do livro de Mórmon. Isso representa a lei da colheita, né? A lei do retorno, a lei da semeadura, aquilo que você planta, aquilo é o que você colhe. A lei da atração. Alguns chamam de pensamento positivo. Se você pensa coisas boas, vai vir coisas boas para você. Então tem tudo isso aqui implícito aqui, né? Mas a chave é essa: guardar os mandamentos vai ser abençoado. Se não guardar, não tem como ser abençoado. Versículo 21 aqui, vamos lá. Essa parte é bem importante, que foi o que eu falei sobre ser de homens, né? Eu reservei algumas escrituras aqui para nós lermos. Aqui diz o seguinte: Agora, para que minha alma se regozije convosco e meu coração possa deixar este mundo com alegria por vossa causa, para que eu não vá para a sepultura com pesar e dor. Levantai-vos do pó, novamente o convite, levantai-vos do pó, meus filhos, e sede homens determinados em um só pensamento, e um só coração, unido em todas as coisas, para não cairdes em cativeiro. Então, ele fala aqui, né? Levantai-vos do pó e sede homens. O que significa essa expressão, sede homens? Tá bom? E aí tem algumas escrituras aqui que nós podemos ver. Por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 9, lá o que os filisteus, os inimigos do povo de Deus, consideram ser homem? Havia uma grande batalha, eles sabiam que o povo de Deus havia saído do Egito, que Deus era forte, o Deus dos israelitas, e eles vieram atacar junto com a arca. Nunca, quando os israelitas atacavam junto com a arca de Deus, eles perdiam. Então, a arca de Deus representava a presença de Deus junto com o exército israelita. E lá vinha o exército israelita com a arca da aliança ali. E aí os filisteus tremeram de medo ali, né? Estavam a ponto de fugir. Mas o seu rei, o seu capitão, ele pegou e disse para eles: sede homens, né? Vamos enfrentar. A gente vai conseguir, né? Então eles reúnem força e eles conseguem, né? Pelo incrível que pareça aqui, ó. 1 Samuel capítulo 4, versículo 9, desculpa. Sede fortes e sede homens, ó filisteu, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles servem a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Então, ser homem aqui para os filisteus é não fugir da batalha, enfrentar essa batalha, né? Então, isso que significava aqui para os filisteus. Como os israelitas, eles não estavam guardando os mandamentos de Deus, eles perdem essa batalha e perdem também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela é levada embora ali pelos filisteus, tá bom? Por conta disso. Continuando aqui, outra expressão aqui de ser de homens é quando Davi, lá em 1 Reis, capítulo 2, do versículo 1 em diante,
Davi, ele vai entregar o reino ao seu filho, né, Salomão, e lá no versículo 2 ele diz, e vou pelo caminho de toda a terra, ou seja, ele estava prestes a morrer já. Sede forte, pois, e ser homem, é o que ele fala para o filho dele, olha, você tem que ser homem, né? O que é ser homem, né? Para Davi, o que significa ser homem? É bem semelhante ao que Leí considera ser homem aqui, que é guardar os mandamentos de Deus. Isso é ser homem, tá bom? Então ele diz aqui, ó, guardando os mandamentos do Senhor teu Deus, para que ande nos teus caminhos, para que guarde os seus estatutos e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prospereis em tudo quanto fizerdes, para onde quer que te voltares, né? Onde quer que você vá, que você seja abençoado. Então, ser homem para Davi significa guardar os mandamentos de Deus, que é o que Leí está falando também. Quando ele fala ser de homens, você prometeu guardar os estatutos, fez ordenanças com o Senhor, fez convênio, guarde esses convênios. Isso é ser homem, né? Esse é o convite aqui de Leí, né? Levantai-vos do pó e sede homens, né? Então, esse é o instituto aqui. Paulo também, lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, ele fala, não sejais meninos no entendimento, mas adultos no entendimento. Adultos nós podemos trocar a palavra por homens, né? Sejam homens no entendimento, pessoas sábias, esse é o significado aqui. Bom, eu peguei uma outra história aqui, né? Porque hoje em dia, o que significa ser homem, né? Para algumas pessoas no mundo, principalmente, ser homem significa ficar com um monte de mulher, essa bagunça toda, né? Mas o que significa ser homem, né? Ser homem significa honrar os convênios que nós fazemos, cumprir. Aqui também, quando o Leí ele fala ser de homem, eu acredito que ele esteja se referindo a ser como o homem de santidade, que é o nome do Pai Celestial, homem de santidade. Então nós devemos ser como o homem de santidade. Um exemplo, né, do que não é ser homem, né? O que eu acredito aqui. Bom, não digo na totalidade, mas o que aconteceu na Turquia? Deixa eu pegar aqui a reportagem que eu marquei aqui. Foi no dia 21 de fevereiro de 2015. Uma moça de 20 anos, ela estava para ser violentada e ela reagiu contra a pessoa que queria violentá-la ali. Então ela pegou spray de pimenta, né, e se defendeu ali, mas a pessoa agiu com brutalidade e pegou um ferro e acabou massacrando essa jovem de 20 anos. E isso na Turquia fez um grande levante, né? As mulheres começaram a protestar justamente por conta também da violência doméstica dentro do lar, e também os homens foram para a rua protestar. Só que os homens foram protestar de uma maneira diferente, né? Eles colocaram saia e foram para a rua protestar contra a violência doméstica, né? Eu acredito que isso não ajudou muito, né? Colocar saia e ir para a rua, né? Alguns países se usa saia, né? Como em Tonga, alguns lugares na Escócia, né? Mas na Turquia não é tradição, né? Então eles colocaram saia e foram para a rua. Eu acho que isso não causou uma boa impressão, né? Não sei. Bom, enfim. Aqui, o que deveria fazer? O que significa ser homem, né? Contra a violência doméstica, né? Não é, eu acredito que se eu colocar uma saia aí na rua ali, não vai adiantar nada. Eu acho que tem que aplicar Coríntios 13, a lei. E realmente a justiça, buscar a justiça por meio legais, né? Ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a Lei Maria da Penha, que é contra a violência contra a mulher, contra qualquer tipo de violência à mulher, tá bom? A lei, aliás, já existia, tá bom? E a Maria da Penha, que por 2 vezes quase foi morta pelo seu marido, ela denunciou e fez esse movimento, né, de contra a violência doméstica, contra a violência contra a mulher, tá bom? Então a lei já existia, deixa eu ler aqui para vocês. A lei número 11.340 sanciona que, dia 7 de agosto de 2006, passou a ser chamada de Lei Maria da Penha, em homenagem à mulher cujo marido tentou matá-la 2 vezes, que desde então dedica a causa ao combate à violência contra as mulheres. Aqui sim, né, é uma mulher que eu poderia dizer, ser de homem, né? Ela foi como
como valente ali, fazendo as coisas certas, indo à justiça e cobrando da lei algo mais pesado contra a violência contra a mulher, tá bom? Para inibir, né, para também que haja justiça quando essas coisas acontecem, tá bom? Então ela incentiva, tem que denunciar mesmo, tem que fazer valer ali. Então isso sim, né, eu acho que é algo que foi valioso aqui, né, nessa questão aqui, tá bom? Vamos finalizar nosso estudo aqui. Ixi, já passou o tempo, né? O versículo 20 aqui, ele fala que para eles tomarem cuidado, né, porque eles podem ser castigados tanto no corpo como na alma, né? As consequências, né, de não guardar os mandamentos pode vir tanto nesta vida, né, de nós não sermos prósperos, como também, pior, perder a eternidade, né, viver afastado de Deus para sempre. E no versículo 23, então, ele diz, né, sacudis a corrente com que estáis amarrado, e saí da obscuridade e levantai-vos do pó. Novamente esse convite, né, de sair do fundo do poço, sair da escuridão, abrir a mente, conhecer a verdade e agir de acordo com ela. Tá bom? Então é essa mensagem que eu compartilho hoje com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.